pessoal, meu nome é Kátia, eu sou professora de matemática da escola em São Paulo e eu estou aqui para gravar a parte 4 do caderno Aprender Sempre, sequência de atividades 2, pontos de atenção. Esses pontos de atenção são alguns pontos que eu levantei fazendo a correção das atividades dos meus alunos da terceira série. Então, essa aula é especial para eles, com muito amor e carinho. Então, vamos lá. Determine o ponto de intersecção entre as retas cuja representação algébrica são. Então, aqui ele trouxe R, ele chamou, é o nome que ele deu para a reta, né? Reta R é 2x, deixa eu arrumar aqui, 2x mais y menos 3 igual a 0. E a reta S é 4x menos 3y mais 9 igual a 0. Então, ele trouxe duas retas e ele quer saber qual é o ponto de intersecção entre essas retas. Lembrando, o ponto de intersecção é o ponto onde elas se cruzam, onde elas se encontram. Quando nós resolvemos um sistema, nós estamos encontrando esse ponto de intersecção, tá bom? Então, lembrem, ponto de intersecção leva a um sistema entre essas duas retas, certo? Então, vamos lá. Podemos resolver um sistema usando o método da adição. Então, eu tenho a primeira reta e a segunda reta. Aqui, gente, eu só passei o termo independente para o lado de lá, tá? Para ficar mais fácil, mas independente disso, tá? Só para organizar. E aí, o que a gente vai fazer? A gente precisa cancelar uma letra, né? Para ajudar aqui, olha, o X está acompanhado, o Y também, mas ele já está com o sinalzinho trocado. Eu preciso fazer esse Y de cima virar mais 3, para poder cancelar com esse menos 3. Então, para isso, eu vou multiplicar essa linha toda, lembrem, a linha inteirinha, não é só um pedacinho dela, por 3, certo? Porque eu não preciso mexer com o sinal, então multiplicando por 3 já me ajuda. Aí a minha primeira linha, né? 2 vezes 3 vai dar 6, 1 vezes 3 vai dar 3, 3 vezes 3 vai dar 9. A gente vai cancelar a letrinha, né? Que tá faltando aí, que a gente escolheu, que foi o Y. Então, aqui, como é o método da adição, isso quer dizer que nós vamos juntar as duas linhas. Então, 6 mais 4 vai dar 10. Aqui, no caso, o Y vai embora, certo? Que era o que a gente queria mesmo. E, por coincidência, o 9 também vai embora. Aí, o meu X vai ser 0, né? Porque 0 dividido por 10 é 0. Beleza? Aí, eu vou substituir, já achei o X, então eu sei que o X é 0. O meu Y vai ser, eu vou escolher ou a primeira ou a segunda equação. Nesse caso aqui, eu escolhi a primeira, tá? Então, aqui ficou 2 vezes 0 mais y igual a 3. Então, meu y é 3. Então, o ponto de intersecção entre essas duas retas é o x 0, y 3. Certo? Então, o ponto que intercepta as duas retas é 0 e 3. Então, quando eu encontro um sistema, eu estou encontrando um ponto de intersecção. Então, por exemplo, se eu tenho um gráfico, né? E nesse gráfico ele mostra aquele pontinho, que é o cruzamento das duas retas, ele é o ponto de intersecção. É o cruzamento das duas retas, tá bom? Onde elas se cruzam. E é isso. Aqui eu vou falar um pouquinho de posição relativa da reta, que também dá pra gente descobrir é um assunto da geometria analítica, tá bom? Então, assim, dadas duas retas ou equações da reta, as suas classificações em relação à posição entre elas irão assumir algumas classificações. Então, essas posições, né? Elas podem ser paralelas. Então, duas retas são consideradas paralelas
quando o seu coeficiente angular de uma é igual ao da outra. Traçando uma reta perpendicular que passe pelas duas retas, o ângulo formado é de 90 graus. Em outras palavras, duas retas que são paralelas nunca se interceptam no plano, elas nunca vão se encontrar. Então, a notação, né, escrevemos que R, quando aparecem essas duas barrinhas, quer dizer R paralela a S. R é paralela a S, tá? Então, isso aqui é uma notação. Então, nem sempre ele vai escrever, de repente, a palavra paralela. Se vier essa notação aqui, é o que ele está querendo dizer, tá bom? Então, por favor, vocês prestem atenção nessas nomenclaturas, porque são importantes. Então, como ele disse lá, dadas duas retas RS distintas, tá vendo? Elas não se cruzam, mas quando eu passo uma reta entre elas, ela forma um ângulo de 90 graus. Quando eu ligo uma reta na outra, ele vai formar um ângulo de 90 graus, tá bom? Então, essas duas retas, elas são paralelas. Ele disse que para ser paralelas, eu posso analisar só o coeficiente angular da minha reta. Então, ele trouxe minha reta R, a minha reta S, e aí, ó, o coeficiente angular delas é o quê? 2. Quer dizer que elas estão crescendo de 2 em 2, a taxa de crescimento dela é de 2, né? Tá? Então, meu coeficiente angular, que é o ângulo, é a tangente desse ângulo de inclinação, tá? É 2 nas duas retas paralelas. Então, quer dizer que elas são paralelas, como M de R é igual a M de S, são paralelas. Então, ele traz isso e não traz o desenho. Se ele traz o desenho, é óbvio, né? Eu olho aqui e já sei que é paralelo. Mas ele traz só a equação e pede para eu classificar se ela é paralela. É só eu olhar. Coeficientes angulares iguais são sempre paralelas essas retas. Concorrentes, certo? Então, dizemos que duas retas são concorrentes quando dadas duas retas distintas, os seus coeficientes são diferentes, angulares, tá? Então, aqui a gente, para classificar se é concorrente, se é paralela, a gente não vai olhar o coeficiente linear, nós só vamos prestar atenção no coeficiente angular, tá bom? Então, nosso coeficiente angular precisa ser diferente. E a notação de concorrente é esse xzinho, certo? Então, o xzinho aqui, olha, indica que essas retas, elas são concorrentes, beleza? Nesse caso, ele não trouxe a equação reduzida, né? Mas a gente sabe que a equação reduzida no coeficiente angular é menos A sobre B. Então, menos A sobre B. O meu A aqui é o valor que acompanha o X, o meu B é o que acompanha o Y, e o meu C é o termo independente, sempre, tá? Ah, se ela vier bagunçadinha, primeiro o Y, depois o X, depois o termo, não interessa. O que acompanha o X é que é o meu A, o que acompanha o Y é que é meu B, não interessa se ela vem bagunçada aqui, hein, gente? Eu preciso estar sempre de olho nisso. Porque nem sempre ela vem assim, bonitinha, organizadinha, tá bom? Então, aqui nesse caso, o meu A é 1 e o meu B é 1 também. Então, menos A sobre B vai dar menos 1. O meu coeficiente angular aqui, ele é menos A. Meu A é o que acompanha o X, então, menos da minha fórmula e menos porque meu número é negativo. O meu B aqui é 2. Então, ó, menos com menos vai dar mais. Então, 5 sobre 2. Então, o coeficiente da R é menos 1 e o coeficiente angular da S é 5 sobre 2. São diferentes. Então, são diferentes, isso quer dizer que elas são concorrentes. Mas tem um pequeno problema. Vamos lá olhar aqui o nosso próximo caso, tá bom? Então, são diferentes, são concorrentes. Aqui, elas são classificadas como perpendiculares. A diferença da concorrente para perpendicular é que a perpendicular, quando elas se cruzam, forma um ângulo de 90 graus. E a concorrente pode não formar. Esse ângulo ele vai ser diferente de 90 graus,
tá bom? Então, quando for perpendicular, a nossa notação vai ser essa aqui, tá bom? Então, se ele nem sempre vai usar a palavra perpendicular. Se ele vier aqui, ó, esse risquinho aqui, ó, ele tá falando que a reta R é perpendicular a S. São notações importantes que nós precisamos saber, beleza? Então, perpendicular quando forma um ângulo de 90 graus. E aí, os coeficientes vão ser diferentes também, né? E aí eu preciso verificar, para dizer se ela é perpendicular ou se ela é concorrente, eu vou precisar fazer uma verificação. Qual verificação? A da perpendicular. Então, primeira coisa, os coeficientes são iguais? São, olha lá, ó, são diferentes, né? Ó, menos A sobre B. Então, menos A sobre B. Ó, o B é negativo, menos 1. Menos e menos vai dar mais, 1 dividido por 1, 1. Na reta S, menos A, menos 1 sobre B, que é menos 1. Então, menos 1. Quando eu multiplico o coeficiente da primeira vezes o coeficiente da segunda, tem que dar menos 1. Se der menos 1, eu vou classificar como perpendicular. Se não der menos 1, eu vou classificar como concorrente, que nem lá na outra. Se eu não me engano, tinha dado menos 1 e 5 sobre 2. Quando eu multiplico menos 1 por 5 sobre 2, vai dar menos 5 sobre 2, não vai dar menos 1. Então, ela é concorrente, não perpendicular. Beleza? Ficou claro isso? E é isso, gente. Obrigada pelo carinho de vocês, tá bom? Amo muito vocês, tô com muitas saudades. Preparei essa aula aí com muito amor e carinho, por conta de que vi que vocês estavam com algumas dificuldades e a Pro acabou pegando a Covid, né? E ficou bem longe de vocês, e vocês são as coisas mais importantes, né? Uma das coisas mais importantes da minha vida, e eu não posso deixar vocês desamparados, tá bom? E é isso, beijinho, viu? Até a próxima.